Boa noite para você, tudo bom? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? A gente aqui de cima fica com muita luz nos olhos. Eu queria ouvir de você então, está tudo ok? Estão prontos para ouvir a palavra, para receber de Deus? Então vamos lá, esse é o momento mais importante desse encontro, que é onde a gente recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar. E eu quero compartilhar com você algo nessa noite. Eu intitulei de Descansando em Fé. Essa é a postura que você precisa para os dias de hoje. E quem esteve conosco aqui no início do ano, na virada do ano, naqueles últimos cultos, você ouviu uma palavra profética para esse ano, não foi? De que esse é o ano da superação. E entenda bem, se você crê nisso, essa palavra ainda está válida para os dias de hoje. Estamos em outubro, mas o ano não acabou. Temos ainda dias e semanas de superação para você. Você crê nisso? Eu creio que Deus tem. Deus tem, e nas áreas diversas. Na área da família, na área do seu trabalho, na área do seu interior, dos seus sentimentos, nos seus planos, nos seus projetos. Eu creio que Deus tem planos de fazer você superar ainda esse ano. E o que eu percebo é que quando vai dando assim, agosto, setembro, outubro, quando eu dou aula no college, quando eu converso com voluntários, eu percebo que é uma época em que as pessoas dão aquela desanimada de fim de ano. Acho que elas não acreditam que alguma coisa ainda pode acontecer e elas acabam se esquecendo daquilo que elas tomaram posse lá no início. E eu percebi, conversando, aconselhando pessoas têm deixado entrar assim no coração medo, desânimo, um cansaço mesmo, sabe, das lutas da vida. E isso tudo tem gerado nos corações ansiedade pelo dia de amanhã e acaba levando as pessoas a um campo de incredulidade e não de fé. E permanecer firme numa convicção é algo que é para nós, os justos. O justo viverá pela fé. Então, você precisa viver, no seu dia a dia, a qualidade de fé que Deus tem para você. Isso nada mais é do que você ser convicto, ficar firme nas verdades da palavra de Deus. Na verdade, Deus quer te levar a um lugar. Eu queria falar para você de um lugar, de um posicionamento. É algo que você se posiciona, é algo que você se estabelece ali, independente das circunstâncias. Esse lugar se chama o descanso. É isso que Deus tem para você. Ele mesmo, Jesus Cristo, é o descanso. Ele, Jesus, é esse lugar. A gente entende, quando ele diz em Mateus 11, 28, assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Tem pessoas que têm carregado cargas pesadas, mas Jesus diz assim: vem a mim, eu vou trazer descanso. Vem a mim, eu sou o descanso. A gente entende que o Shabat, o sábado, lá da velha aliança, que era o dia do descanso, para nós hoje não é mais um dia, é uma pessoa, é Jesus. Então, entrar nesse descanso, ele mesmo diz: vem a mim. E há um episódio, eu já preguei essa passagem da Bíblia, que está lá em Marcos 4, 35 em diante. Eu já preguei aqui sobre essa passagem, eu volto e meia, eu comento sobre ela, porque mostra Jesus nesse posicionamento de descanso. Essa passagem é quando os discípulos, eles entram num barco com Jesus e passam por uma tempestade. Eu vou ler, você vai poder acompanhar comigo aqui no telão. Então diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem.
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente pode ver nesse texto aqui que há uma relação muito forte entre descanso e fé. Jesus descansava, dormia, né, sobre o travesseiro. Os discípulos tinham medo e Jesus disse: Onde está a fé de vocês? Então a gente percebe uma relação oposta de alguém que estava no descanso e alguém que tinha medo e não tinha fé. E aí a gente entende que viver pela fé nos ajuda a descansar no Senhor. Porque quando nós temos fé, é algo que nós acreditamos que Deus, de alguma maneira, fará com que qualquer coisa que esteja acontecendo em nossa vida coopere para o nosso bem. Isso que é fé. Fé é acreditar que, de alguma maneira, Deus vai fazer com que as coisas que acontecem na sua vida vão cooperar para o seu bem. Isso é crer. Isso é acreditar na palavra de Jesus. E quando nós vivemos por fé, confiamos em Deus e na palavra dele, no que ele diz na sua palavra, isso, se você faz isso de modo inteiro, completo, isso te leva para um lugar de descanso. Quando você crê, você descansa. Essa é a conexão do descanso e da fé. Quando você crê que ele é fiel em tudo que ele diz na palavra, não é fiel a tudo e aí você se vê como quem está olhando de fora. Não, ele é fiel e aquelas palavras são para você. Como diz, né? Ele é o galardoador daqueles. Você crê que ele é o seu recompensador, galardoador para a sua vida. E isso te leva a um lugar de descanso. Então, a gente conclui isso, que não podemos entrar no descanso de Deus, daquilo que ele tem para nós, se nós não estivermos vivendo pela fé. E esse versículo é corroborado lá em uma carta escrita aos Hebreus, né? O escritor fala assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, a gente conclui que nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Então, a fé é a porta de entrada para o descanso. É pela fé. Você faz isso pela fé. E esse lugar que eu disse, que é um lugar, é um posicionamento de fé, esse lugar, na verdade, é o amor de Deus. O lugar do descanso é a convicção, é a revelação do amor de Deus por você. Quanto mais você sabe porque sabe, crê, é convicto, já foi revelado aqui no seu espírito que Deus te ama incondicionalmente, profundamente e para sempre, isso te leva a um lugar de descanso. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? E você só pode entrar nesse lugar pela fé. A fé é a porta do lugar de descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E esse versículo é Hebreus 4:3, que eu acabei de ler. Entrar no descanso é crer na provisão de Deus. Diga comigo assim: entrar no descanso é crer na provisão de Deus. Você crê que Deus é o seu provedor, que Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. É crer na palavra de Deus. Então diga comigo: entrar no descanso
é crer na palavra de Deus. Diga mais uma vez, entrar no descanso é saber que Deus me ama. Amém? Isso é entrar no descanso. E o que faltou para aqueles discípulos foi crer na palavra que Jesus já havia dito. Se você lembrar do texto que a gente leu, a gente viu Jesus dizendo, vamos passar para outra margem. Essa era a palavra que determinava o destino deles. Nós vamos sair daqui desse lado, vamos atravessar o mar da Galileia com barco e nós vamos chegar lá do outro lado. O destino final já estava estabelecido. Era o lugar que eles iam chegar, porque havia uma palavra. E quando a gente crê na palavra de Deus, na jornada, no caminho, no trajeto, vão vir tempestades, vão vir situações contrárias, adversas. A gente chama isso de as adversidades da vida, as tribulações, as lutas, as provações. Mas quando você crê na palavra que é dada a você, você sabe que lá é o seu lugar de destino. Então você faz como Jesus. Você dorme. Não importa. Você está numa tempestade. Gente, uma tempestade num barquinho onde era o que Jesus estava, devia saculejar muito. Ao ponto deles, pescadores, estavam amedrontados. Mas não era uma tempestade qualquer. Mas Jesus estava descansando. Então, a gente vê, nesse momento, que Jesus dormiu e descansou, ao contrário dos discípulos que se agitaram, deixaram o medo invadir, deve ter vindo o cansaço de lutar contra a circunstância, uma ansiedade, o que vai acontecer, você não se importa com o que vai acontecer. Será que você não está vendo o que eu estou passando? Jesus, acorda. Foi assim que Jesus foi acordado, né? E, na verdade, eles que não estavam acreditando plenamente naquela palavra. O que levou eles a entrar no campo da incredulidade, deixar o medo invadir o coração, é que eles não acreditaram. Jesus disse, mas... Ele disse, mas não é assim, não vai acontecer. Eles deveriam crer na palavra. Tanto que Jesus, quando perguntou, falou, vocês, por que estão medrosos? Porque aonde está a fé? Fé aonde? Na minha palavra. Então, é preciso, diante de uma circunstância difícil, para você entrar no descanso, você se firmar numa palavra, na palavra de Cristo, a seu respeito. Se você pegar as promessas, aquelas que são as verdades de Deus para a sua vida, você vai ver Deus dizendo que você é mais que vencedor. Ai, Senhor, mas eu estou passando por um momento de fracasso, de desemprego, de luta aí por trabalho. Mas a palavra de Deus a seu respeito você é mais que vencedor. Então, sobre essa palavra, você pode descansar. Você não está descansando porque você, eu estou passando uma luta danada, eu vou dormir. Não, porque você crê numa palavra. Deus tem vitória para mim. Se você está passando por luta de enfermidade, que tem te assolado, ou alguém da sua família, você também tem uma palavra, né? Que diz que Jesus levou sobre si cada uma das minhas enfermidades e pelas pisaduras dele eu fui sarado. Então, há uma palavra, há uma promessa de cura. Ele é Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Essa é a natureza de Deus, não enfermar, mas curar. Então, você precisa, nas horas da tempestade, nas horas da luta, você precisa trazer a palavra de Cristo como um fundamento para a sua fé. E não ficar cansado, desanimado, temeroso ou ansioso. Tem pessoas com medo do futuro, medo de se lançar a projetos novos, medo de recomeçar tudo de novo. Tiveram que talvez mudar de profissão, tiveram que renovar, inovar na carreira e tem medo. E o medo é o inimigo da fé. Medo paralisa. Você não pode
querer que a tua fé esteja em alta, se deixando levar pelo medo. É preciso você entrar nesse descanso. Então, a questão, diante disso tudo que eu conversei até aqui com você, a questão é: aonde está o seu foco? Aonde está o seu olhar? Onde está o seu pensamento? Veja só o que diz, agora sim, Hebreus 12. Vou ler com você esse texto em 2 versões. Diz assim, nessa versão Nova Almeida, atualizada. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Queria ouvir você. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, essa versão, algumas versões dizem assim, considerai, mas essa versão eu escolhi ela porque diz, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, o quê? Não se cansem, nem desanimem. Então, a gente vê aqui que a proposta é olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, e pensar nele, pensar em Jesus. Olhar para Jesus e pensar sobre Jesus é o antídoto ao cansaço e ao desânimo. Ele diz aqui, para que vocês não se cansem nem desanimem, e, consequentemente, ao medo e à ansiedade. E há uma outra versão da mensagem, esse mesmo texto, na mensagem diz assim, mantenham os olhos em Jesus, mantenham, fiquem firmes, né? Mantenham seus olhos em Jesus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, ao que dizem a seu respeito. Não, mantenha seus olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá num lugar de honra ao lado de Deus. Agora ele fala para a gente, né? Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele sofreu. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Então, se a gente vive dizendo, não olhe para o seu passado, não deixe o seu passado dominar, não fique focado nisso, olhe para frente, olhe para Jesus. Então, se você tiver que olhar em algum lugar do passado, que seja 2021 anos atrás, que você olhe para a cruz, para aquilo que Jesus fez por você. A cruz foi completa em te dar tudo aquilo que você precisa. E é lá que você tem que colocar o seu olhar, lá que você tem que colocar o seu foco. Olhar para Jesus, na verdade, é olhar para a palavra. A gente tem ouvido aqui que a palavra e Jesus são uma só coisa. Um só. Jesus e a palavra. Jesus e a palavra em carne e osso. E a palavra é Jesus em tinta e papel. Então você, quando abre a Bíblia e entende quem Deus é, quem você é, o que você possui, qual a sua herança, o que você pode, você está olhando para Jesus, aquela boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Então, quando diz assim, firme o seu olhar, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Pense em Jesus. Quando diz isso, mantenha o seu olhar na palavra. É a palavra de Deus que vai dar rumo, vai dar o destino final.
A palavra de Deus já tem para você um destino final. Você crê nisso? Ela tem. Então, durante essa viagem, durante a jornada, lembre-se, pense, olhe para a palavra, aonde Deus quer te levar. Amém? E entrar no descanso não é fácil. Eu não estou falando para você algo aqui que acontece espontaneamente. A Bíblia chega a dizer que é um esforço. O único esforço da nova aliança. Nós não precisamos nos esforçar para cumprir a lei, não precisamos nos esforçar para agradar a Deus, nós só temos que receber aquilo que Jesus já fez. Mas diz em Hebreus 4:11, esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Então, esse lugar de crer, esse lugar de confiança, esse lugar de certeza, esse posicionamento, é algo que você tem que ser intencional. Quando fala de se esforçar, é você trazer, sabe, para cima do trilho a tua fé. Caramba, eu estou me desviando, eu tenho falado palavras de incredulidade, eu tenho tido pensamentos negativos, contrários àqueles que são da palavra. Então, esse esforço é esse alinhamento dos teus pensamentos com a palavra de Deus. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo de Hebreus 4:11, esforcemo-nos para entrar no descanso, diz assim: permaneçamos firmes e chegaremos no descanso. A respeito de pensar em Jesus, o apóstolo Paulo diz: pense nas coisas lá do alto, nas que não são aqui da terra. As preocupações, as lutas. Não fique focado nisso. Pense lá as coisas lá do alto. E ele diz também em Colossenses 3:2, né? Coloque a sua mente. Ele diz em Colossenses 3:2 que a palavra de Cristo, né, habite ricamente em nós. Então a palavra tem que estar habitando em nós. Aonde? A começar pelos nossos pensamentos. A gente crê, a gente coloca a palavra aqui, em primeiro lugar. Porque pensamentos corretos geram crenças corretas, que vão gerar atitudes corretas, resultados corretos. Então, o primeiro lugar onde a palavra tem que estar é nos seus pensamentos. Pensem nas coisas do alto, pensem em Jesus, pensem nas promessas. E isso vai te levar a crer e a te levar a ter crenças corretas. Também o apóstolo Paulo diz para a gente em Filipenses 4:8 e 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará em vocês. Não o Deus do medo, não o Deus da ansiedade, da preocupação, mas o Deus da paz. Então, você percebe que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, não dá a impressão de estar falando de Jesus? Quem é esse que é verdadeiro, justo, amável, tem boa fama, é uma virtude completa? É Jesus. Então, esse versículo, na verdade, era para dizer assim: Jesus, ocupe o seu pensamento. Ocupe o seu pensamento com Jesus. Ele é tudo isso. Por isso que ele diz lá em Hebreus, né? Pense no que ele fez. Pense em Jesus. E a paz vai entrar no seu coração. Voltando àquele texto de Marcos, lá da tempestade no barco com os discípulos, se os discípulos olhassem para Jesus, se inspirassem nele, ocupasse o pensamento, Jesus está dormindo, Jesus está descansando, Jesus não está se preocupando com essa tempestade. Eu vou usar a minha fé igual a dele. Se eles levassem, concentrassem os pensamentos em Jesus,
eles iam mandar fora todo medo, eles iam acreditar. Ele deu uma palavra que nós íamos chegar na outra margem e é lá que nós vamos chegar. Eles mesmos iam usar a autoridade, era isso que Jesus queria. Na verdade, o que Jesus queria é que eles usassem a autoridade, a fé, a ousadia para repreender o mal, porque aquela tempestade era o mal, era vinda do diabo, não era de Deus, contrária à palavra de Jesus, e eles podiam usar da fé, da autoridade e repreender. Jesus foi capaz de acalmar a tempestade lá fora, porque havia paz dentro dele. Então, Jesus dormia e descansava porque tinha paz no meio da tempestade. A gente vê esse versículo de Isaías 26:3. Isaías disse que se nós mantivermos a nossa mente no Senhor, Ele nos dará perfeita e constante paz. Olha o que diz o versículo. Tu guardarás em paz, tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes, está firmado. O propósito firme é alguém que está inabalável. Sabe qual é o lugar onde você fica inabalável às circunstâncias? É um lugar onde você tem o seu coração firme nas verdades de Deus, no lugar de descanso, no lugar de crer somente. Eu creio, eu não abro mão da minha fé. Esse é o lugar que vai te levar a ter a paz. Tu guardarás em perfeita paz aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que não abrem mão da sua fé em meio às dificuldades e às circunstâncias. Então, eu queria que você, nessa noite, confiasse em Deus mais do que nunca. Confiasse nas promessas de Deus. Confiasse que Ele ainda é o Deus que vai fazer você superar muitos obstáculos que vêm à sua frente. Então, fixe o seu olhar nele. Coloque o seu olhar em Jesus, não nas ondas do mar. Coloque o seu olhar para que você não afunde, para que você não seja derrubado pelo medo, pela dúvida. Coloque seu olhar em Jesus, lança sobre Ele a sua ansiedade. Você tem andado preocupado, você tem andado distraído com muita agitação da vida, agitado de um lado para outro, lança para Ele, como diz 1 Pedro, lançando sobre Ele a minha ansiedade, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Que essa seja a sua oração. Medite em quem você é em Cristo. Medite em quem Deus é. Medite na palavra de Deus que mostra para você o que você pode, o que você possui. Isso vai te levar ao descanso. É crer nessa palavra. Então eu queria que você ficasse de pé agora, junto comigo. Eu quero que você faça uma confissão de fé. Eu quero gerar fé no seu coração. E a fé, ela é assim, ela é prática. Ela se expressa com palavras e com ações. Então você precisa colocar nos seus lábios palavras de fé que vão encher o seu coração, não é? A boca fala do que está cheio o coração, mas o coração se enche do que a boca fala. Então é importante você falar palavras de fé, de confiança em Deus. Então levante assim uma das suas mãos e diga comigo assim: eu lanço sobre Jesus toda a minha preocupação com família, com a saúde, com as minhas finanças, quanto ao meu futuro. Eu lanço sobre Jesus todo medo, todo desânimo, todo cansaço das lutas da vida. Porque eu sei, diga bem alto, eu creio que Ele cuida de mim. Ele tem cuidado de mim. Diga assim: eu encho a minha mente com pensamentos do alto, de paz, da fé na palavra de Cristo. Eu sou, diga bem forte, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo o que a palavra diz que eu posso. Diga assim: eu possuo uma herança que a palavra diz que eu possuo. Portanto, eu creio, coloco a minha fé
nos meus lábios, nos meus pensamentos, nas minhas ações, e vou descansar nessas verdades. Amém, amém.